Sentar. Então vamos abrir nossas Bíblias aí. E aí está aberto. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, guia-nos nessa verdade, a toda a verdade nesta noite. Fala aos nossos corações tudo que precisamos entender nesse texto, para termos uma vida restaurada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, meu Pai. Então, nosso tema de hoje é vivendo uma vida restaurada. Nós estamos no ano da restauração. O ano de Deus restaurar as nossas vidas. Restaurar tudo aquilo que tem sido deteriorado nesse período, nesse tempo, que tem perdido a forma, que tem sido prejudicada, deformada nesse período, o Senhor quer restaurar. A restauração, ela fala de um renovo, de uma remontagem, de trazer novamente a originalidade daquilo que se perdeu. Então o Senhor quer restaurar nossas vidas por inteiro e por completo. Não por parte, não por pedaços, mas Ele quer nos restaurar no todo. Então, o apóstolo Paulo, aí na segunda carta de Coríntios, lá no aplicativo nós não chegamos nesse texto ainda, esse texto ainda está para o mês de fevereiro, se eu não me engano. Mas, como eu gosto muito desse texto, e eu tenho falado a respeito desse assunto, isso aqui, na verdade, esse texto complementa as últimas pregações que eu tenho feito a respeito da reconciliação que Deus fez mediante a Cristo Jesus na cruz, reconciliando a cada um de nós com Ele, mediante o sacrifício de Cristo. Então, para nós finalizarmos essa ideia e construirmos e entendermos a formação dessa ideia, essa construção desse pensamento, que o Deus Todo-Poderoso decidiu se reconciliar conosco e decidiu reconciliar todas as coisas através da morte e da ressurreição de Cristo na cruz, para nos fazer e nos tornar novamente filhos. O direito legal que Adão perdeu ao pecar, ao negligenciar a ordem do Senhor, o Senhor veio restaurar em Cristo. A unidade, a comunhão plena que foi perdida no Éden, Cristo veio restaurar. Quando Ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia. E na sua ressurreição, nos deu acesso novamente à presença do Pai. A condenação que havia sobre nós foi lançada em Cristo para que nós fôssemos justificados. E essa justificação não vem por merecimento ou privilégio pessoal, mas sim pela graça de Deus que superabundou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso é uma parte fundamental, porque muitas das vezes nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador, mas continuamos vivendo na mesma condição de escravos do pecado. Não conseguimos libertar a nossa mente das amarras deste mundo. Não conseguimos nos libertar do pecado que tão de perto nos rodeia, que nos acusa e nos afronta o tempo todo. Eu sempre digo, a nossa conta está paga, nós não devemos mais nada à morte e ao inferno. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, é um cobrador sujo. Não tem escrúpulo, não tem ética, não tem moral, não tem honra, não tem nada. A conta está paga, o sangue de Cristo exterminou a nossa dívida foi extinta, ela não existe mais. Mas ele continua cobrando. Se você quiser continuar pagando, ele vai continuar recebendo. Então o crente precisa entender, e eu bato sempre nessa tecla, nós somos livres. Porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Ele não vai nos purificar. Ele já nos purificou. A obra do Senhor já foi feita. O que nós precisamos viver e entender é aceitarmos que somos sal desta terra e luz deste mundo e vivermos em novidade de vida, como filhos legítimos de Deus, que assumimos um lugar como co-herdeiros em Cristo. Então, tudo que Cristo conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é nossa herança. Então nós temos parte nisso. Não porque somos bons, porque somos capazes, porque somos merecedores. Não, não é nada disso não.
É porque o amor de Deus superabundou em Cristo Jesus e nos deu acesso a essa presença. Nós que éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, fomos resgatados em Cristo e temos acesso a essa presença. Então, preciso entender isso, eu preciso que você entenda isso, para vivermos na plenitude do Evangelho de Cristo, o Evangelho da liberdade, aonde o amor de Deus nos constrange e nos faz crer que em todas as situações, em todas as adversidades, em todas as problemáticas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Então vamos aí, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21, nós vamos ler, e depois nós vamos trabalhar cada versículo desse, para nós entendermos exatamente como viver uma vida restaurada em Cristo Jesus. E diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí? Amém? É nova, ou seja, foi feito de novo. Ele não foi remendado, ele não foi reconstruído, ele não foi remoldado, não, ele é nova criatura. Uma criatura feita novamente. Amém? As coisas antigas já passaram. Pastor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, as coisas antigas já passaram. Não nos pertence mais. Não porque merecemos, mas porque Cristo já levou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz, que nos traz a liberdade, estava sobre ele. Então ele está dizendo aqui que as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então para nós existe um novo começo. Uma nova história começa quando encontramos e somos resgatados por Cristo da morte e do inferno. E ele continua: ora, tudo isso provém de quem? De quem? Não provém de nós não, gente, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Queria que você guardasse isso aqui, gente. Mediante termos sido reconciliados com Cristo, nós também recebemos esse ministério. Pastor, eu sou crente, mas eu não sei qual é o meu ministério. Aí, ó. Todo crente recebeu esse ministério, gente. Do obreiro ao bispo, ao apóstolo, ao semideus, seja lá o que o cara for. Todos. Se você aceitou a Cristo, você recebeu o ministério. Você recebe 2 ministérios de cara. Primeiro é o ministério da salvação, quando você aceita Cristo. Segundo é esse aí, que é o ministério da reconciliação. Assim como fomos reconciliados com Cristo, recebemos o ministério de reconciliar as pessoas também com Cristo, como fomos reconciliados. E ele continua: a saber que Deus estava reconciliando, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados meu e seu. Todo mundo aqui é ser humano? Todo mundo aqui é ser humano, gente? Tem alguém de outro planeta? Não. Todo mundo é ser humano? Amém? Todo mundo é ser humano. Então isso cabe a mim e a você. O Senhor não levou mais em conta os nossos pecados, porque os nossos pecados foram aniquilados na cruz. Por isso que o Senhor não leva mais em conta. Ele foi aniquilado. É por isso que Deus não pode levar mais em conta aqueles pecados que nós cometemos antes de Cristo. Porque esses pecados, eles deixaram de existir. Eles não foram somente apagados, eles foram extintos. Eles não existem mais. As coisas se fizeram novas. E nos confiou a palavra da reconciliação. Nós precisamos avisar as pessoas disso. Querido, não continue carregando esse fardo, porque esse fardo não lhe pertence mais. Não continue carregando esse peso, porque esse peso não lhe pertence mais. Essa é a palavra que Deus nos confiou. Você não precisa continuar pagando uma conta que já está zerada, gente.
Porque é isso que as pessoas continuam fazendo, sofrendo, amarguradas, presas, rancorosas, vivendo numa prisão, porque não entenderam que foram chamados para a liberdade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a nossa missão. E aí, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Cristo. Deus o fez pecado por mim e por você, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Aquele que era inocente assumiu a culpa pelo meu e pelo seu pecado. Ao assumir a culpa que era nossa, ele nos inocentou. Não podemos mais ser julgados, porque fomos inocentados. Ah, pastor, isso quer dizer que eu posso voltar para o pecado? Aí não. Não é isso que o texto está dizendo, não. Você tem que viver agora em novidade de vida. Como é que eu mantenho todos esses benefícios aqui que nós lemos até agora? Sendo fiel a esta palavra. Vivendo de acordo com essa palavra. Sendo imitador de Cristo. É assim que eu mantenho tudo isso aqui como herança minha. Como herança que Deus nos confiou. Então o texto de Paulo, ele é didático. Uma coisa vai puxando outra. E é como eu digo sempre, se a gente não entende a primeira, a gente não consegue entender as demais. Aqui é assim, imagine uma prova com 10 perguntas. E aí todas as respostas dependem de você acertar a primeira. Se você errar a primeira, você erra as demais 9. O evangelho é isso, gente. Se eu não consigo entender que o amor de Deus em Cristo Jesus me reconciliou com Ele e me fez ser aceito como filho, nenhuma das outras coisas no evangelho vão conseguir me alcançar. Porque eu preciso entender que eu sou filho de Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz pela sua bondade e misericórdia. Então isso é que me credencia a ser aceito na presença de Deus. Então, se eu entender essa primeira, todas as demais, eu vou passar a entender e compreender. Porque tudo é didático, tudo é pedagógico. Para que nós possamos entender o que Deus fez por mim e por você. Então, aí eu queria que você virasse para a pessoa do lado aí e perguntasse para ela: como podemos viver uma vida restaurada? Faz essa pergunta. Agora pergunta para ela: você quer viver uma vida restaurada? Pergunta de novo: quer mesmo? Porque tem gente que não quer. Tem alguns casos, alguns personagens bíblicos, algumas passagens, que são muito interessantes. Lembra quando Jesus fala assim para Bartimeu? Que queres que eu te faça? Aí tem gente que fala assim: essa pergunta é chovendo molhado, gente. Você pega um cara cego, mendigando, à beira da estrada, pergunta para o cara o que o cara quer, o cara vai dizer: eu quero enxergar. Não necessariamente. Você pega um monte de gente aí no meio da rua, vivendo à margem da sociedade. Às vezes não tem nenhum defeito físico, mas vive à margem da sociedade, abandonado, largado. Aí você pergunta para o sujeito: que queres que eu te faça? Qual é a resposta do sujeito? Eu quero ter minha vida transformada? Eu quero ter minha vida restaurada? Não. Paga uma cachaça ali para mim. Paga uma pedra ali para mim. Parece que era chovendo molhado, Jesus falando com Bartimeu, mas não é, gente. Você precisa querer tomar uma decisão na sua vida, de ter a sua vida restaurada. Você precisa tomar essa decisão em Cristo. Porque senão nós podemos continuar vivendo a vida velha. Então, tomar a decisão de vivermos uma vida nova em Deus é fundamental para o nosso desenvolvimento na vida cristã. Então o apóstolo está dizendo
que nós precisamos viver essa vida restaurada. Então nós vamos ver dentro desse texto que nós já lemos, eu já falei algumas coisas aqui, como eu posso viver uma vida restaurada. Primeira coisa que eu preciso fazer para viver uma vida restaurada é assumir a vida que Cristo me concedeu. Eu preciso assumir esta vida. Cristo me disponibilizou esta vida, mas eu posso não fazer uso. Esse programa de computador que nós usamos aqui hoje em dia, nós estamos engateando nele. Ele tem 300 recursos. A gente deve usar uns 20. Guilherme está dizendo que nem 20 a gente usa. Mas ele dá 300 recursos. Nós estamos num processo de aprendizado. Vai chegar num dia que a gente vai usar 100%. Aí, como eu digo sempre, quando a gente estiver quase usando 100%, o Guilherme arruma outro programa. Mas é assim. Nós precisamos assumir essa vida. Essa vida já nos foi confiada. Ela já nos foi disponibilizada. Mas eu preciso tomar uma atitude de viver esta vida. E como eu faço isso? Aí é o primeiro versículo que nós lemos. Eu preciso entender que eu sou nova criatura. Eu fui transformado, eu fui feito novo. A palavra renovação, o re quer dizer repetição. Novamente. Ou seja, é uma coisa feita nova toda vez que se pronuncia a palavra. Toda vez que eu falo renovação, eu estou renovando, eu estou vivendo novamente, eu estou renascendo. Toda vez que eu falo em renascimento, eu estou nascendo de novo. Então, quando nós vivemos isso, nós assumimos essa vida, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, que eu não posso mais viver no pecado. Porque, como eu falei, Cristo morreu para nos livrar, para nos fazermos independentes, libertos do pecado. Então, eu não posso mais viver no pecado. Eu não posso mais guardar no meu coração raiva, mágoa, rancor. Porque tudo isso foi dissipado na cruz. Eu preciso viver uma mente nova, eu preciso ter uma mente nova. Então, assumir essa vida vai querer uma mudança de comportamento, de atitude. Eu tenho que enfrentar, muitas das vezes, algumas coisas que eu deixei de errado no passado. Algumas coisas mal resolvidas que eu deixei. Então, para assumir essa vida, vai ter um custo. Mas os benefícios são muito maiores do que os custos. Os custos são muito pequenos em vista dos benefícios que assumir essa nova vida em Cristo vai me conceder. Vou te dar só o principal e o melhor de todos. Você vai viver a eternidade com Deus no céu. Querido, esse é um deles. Tem vários, mas esse não tem como pagar, porque o preço já foi pago. Então, assuma a vida que Cristo lhe concedeu. Uma vida abundante, uma vida plena. Então, para você ter uma restaurada, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir a vida que Cristo lhe concedeu. Amém? Então, assuma. Viva esta vida. Segunda coisa que nós precisamos fazer. Como posso viver uma vida restaurada? Aceitando o amor de Deus por mim. Ah, pastor, mas isso é muito fácil. Não é, não. Tem coisas que parecem ser muito fáceis. Mas não é, não. Ora, tudo isso provém de... Não existe mérito humano. Tudo provém de Deus. Eu só estou aqui hoje. Não é porque minha mãe que me criou no Evangelho. Não é porque eu tive bons mestres, bons professores. Não, gente. Eu estou aqui pela graça abundante de Deus. Qual é o meu mérito? Nenhum.
Porque até a capacidade de acreditar em Deus, foi Ele que me concedeu. Qual é o meu mérito nisso tudo? Nenhum. Não tem. Tudo provém dele. Quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Até a capacidade de entendimento, a sua capacidade de fé, vem dele. Então a gente precisa assumir, aceitar isso em nossos corações. É o amor de Deus que nos constrange, que nos faz entender, que nos faz pequeno diante dessa dimensão, desse universo que nós vivemos. E aí ele fala, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Pastor Edenilson, uma vez pregando, ele falou uma coisa muito interessante. Nós estávamos lá na Rua 5 ainda, e aí ele fazendo uma analogia desse texto, e aí eu falei disso aqui na semana passada, que a história é o seguinte, eu e você somos igual a Adão e Eva, gente, não mudou nada. Ah, se eu tivesse lá, não teria feito, teria feito. Nós somos a mesma coisa. Deus é a parte ofendida na história. Deus é a parte rejeitada na história. Mas ele, sendo a parte ofendida, ele decidiu buscar a reconciliação. A parte prejudicada decidiu buscar a reconciliação. Geralmente, quem busca a reconciliação é quem prejudica, quem causa dano. Mas Cristo ou seja, Deus é a parte ofendida que decidiu buscar reconciliação, nos dando o meio, o modo, a capacidade para isso. Tudo foi feito por Ele, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Então, quando nós aceitamos isso, nós nos colocamos num lugar de servos, de filhos, obedientes, porque sabemos que temos um Deus que se compadeceu de nós, mesmo quando nós não merecíamos, e continuamos não merecendo. Mas pelo seu grande amor, nos fez filhos amados, desejados, aceitos na sua presença. Então nós precisamos entender e aceitar este amor de Deus por nós, que nos reconciliou mediante o sacrifício de Cristo na cruz. A terceira coisa que precisamos fazer para termos uma vida restaurada, acreditar que Deus nos confiou uma missão nobre. Assim como Cristo nos reconciliou, Ele também nos confiou esta palavra. Que Deus decidiu não levar em conta os nossos pecados passados. O tempo da nossa ignorância, Deus decidiu não levar em conta. Então essa missão nós precisamos proclamar e anunciar para que outros façam parte deste grande exército que Deus chamou para servi-lo. Para tornar aqueles que estão fora desta graça, da vida abundante, para serem reconciliados com Cristo, assim como nós fomos reconciliados. E aí é o versículo 18, parte B e 19, que ele diz: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O grande problema, muitas vezes, da igreja é que quando ela vai falar e anunciar o amor de Cristo, ela coloca um fardo nas costas das pessoas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você tem que andar assim, você tem que andar assado, você tem que viver desse. Isso não é evangelho de Cristo não, gente. O evangelho de Cristo é o amor de Deus distribuído a cada um de nós mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o evangelho. Isso é a palavra de restauração. Deus não levou em conta mais os nossos pecados porque eles foram aniquilados na cruz. Nós precisamos viver em novidade de vida, abandonarmos o pecado e vivermos uma vida de santidade. Isso é o evangelho de Cristo. É esse evangelho que precisamos anunciar.
As demais coisas, no processo da santificação, nós vamos aprendendo. Tem coisa que não me convém mais. A pessoa vem para o Evangelho, ali tem um palavreado muito chulo, muito baixo. Fala alto, fala palavrão, fala um montão de besteira. Com o passar do tempo, ele vai ver que aquilo não lhe pertence mais. Porque ele foi feito nova. Lembra que eu falei, se você entendeu o primeiro, você entende os demais? Porque o Evangelho, ele vai nos constranger. Ele vai nos corrigir. Porque quando eu entendo que eu sou nova criatura, que as coisas velhas já não me pertencem mais, eu vou falar, opa, eu fazia isso, mas eu era velha criatura. Agora eu sou nova criatura. Eu dava um desfalque lá na empresa, mas agora como nova criatura eu tenho que ter uma nova atitude. Eu puxava o tapete dos outros lá no serviço, mas como nova criatura eu tenho que ter uma nova atitude. Eu vivia na prostituição, no pecado, no adultério, na fornicação, mas hoje eu preciso ter uma nova atitude. Porque eu sou nova criatura, essas coisas não me pertencem mais. Então é essa mensagem que nós precisamos proclamar. Que como nova criatura nós precisamos abandonar o pecado e vivermos em novidade de vida. Não é colocar um fardo sobre as pessoas, porque Jesus falou, olha só, o meu fardo ele é leve. Tomai sobre si o meu fardo, porque ele é leve. Não são as acusações. Porque isso o mundo já faz, gente. Eu te chamei para o novo. Então nós precisamos anunciar a mensagem verdadeira do Evangelho. Que Cristo veio nos reconciliar com Deus. Veio nos resgatar da morte e do inferno. E nos conceder a vida eterna. Para vivermos essa vida abundante aqui na terra também. Porque tem gente que acha que nós só vamos viver uma vida abundante lá no céu. Não, gente. A vida abundante é na terra também. Isso não quer dizer que eu vou ter carro zero, casa no campo, casa de praia. Não é nada disso que a Bíblia está falando, não. A vida abundante é uma coisa que pouca gente entende, que é uma vida de paz, gente. Viver em paz é muito bom. Tem gente que só vive brigando por coisas banais. A gente precisa entender que entre ter razão e viver em paz, eu prefiro viver em paz. Porque a razão não necessariamente me pertence. Porque dependendo do que o outro entende, ele nunca vai concordar comigo. Mas se eu consigo viver em paz, a paz que excede todo entendimento estando em mim, esse sujeito vai começar a ver que não vale a pena discutir mais comigo. Porque eu estou em paz. E a paz, ela também é contagiosa. Então, nós precisamos entender que esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho da paz, o Evangelho do amor, da reconciliação, da restauração, que eu e você temos esse chamado. Fomos chamados para isso. Então, nós precisamos acreditar que essa missão nobre nos foi dada. Para a gente ter uma dimensão, a Bíblia diz que os anjos queriam anunciar o Evangelho. Mas Deus confiou isso a mim e a você. Então, olha só. Nós temos esta palavra. E precisamos alcançar as pessoas à nossa volta. Não colocando fardo em ninguém, porque o fardo do Senhor é leve, o Senhor já carregou. Mas fazer as pessoas entender que elas são amadas, que elas são desejadas pelo Senhor, que elas são aceitas pelo Senhor. Mesmo estando em pecado. Mas o Senhor as quer purificar, para que elas tenham uma vida nova e uma vida transformada. Amém? A quarta coisa que nós precisamos entender para termos uma vida restaurada. Nós precisamos acreditar que nós recebemos uma missão. E precisamos cumprir esta missão. Uma coisa é entender que nós recebemos. Agora nós precisamos cumpri-la. Eu recebi a missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da paz, o Evangelho do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Agora eu preciso cumprir esta missão.
Ah, pastor, mas eu sou ruim de falar. Eu me enrolo, eu não consigo. Querido, viva o Evangelho. O seu testemunho de vida é que vai atrair as pessoas, não é a sua palavra, não o que você fala. Você fala uma coisa, mas as suas atitudes contradizem aquilo que você fala. Alguém vai confiar em você? Não. Tem um ditado assim: façam o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não pode ser nosso, não, gente. Isso não é evangelho. O evangelho é viver aquilo que a palavra nos manda. E as pessoas vão começar a ver uma mudança em nós. E aí ele fala. Aí eu queria que você virasse para a pessoa aí que está do seu lado. Presta atenção. Você é importante a beça. Fala para a pessoa aí que está do seu lado. Presta atenção, você é importante a beça. Olha só o versículo que nós vamos ler. Portanto, somos o quê? Somos o quê? Vamos ler lá, gente. Somos o quê? Embaixadores. Todo mundo sabe o que é um embaixador, gente? O embaixador é um diplomata. Só para você ter uma ideia, um diplomata no Brasil, o salário dele é 30 e poucos mil. Merreca, fraquinho. O embaixador, quando ele vai para fora do país, escola para os filhos, os 30 e poucos mil, mais o que ele ganha pela transferência de estar fora do país, ele ganha 150% a mais do que isso. Pouca coisa, gente. Plano de saúde, uma série de benefícios que o sujeito ganha porque ele é transferido para fora. É isso que Deus me concedeu a mim e a você. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Por isso que eu falei para você falar para a pessoa que está do seu lado que ele é importante a beça, ele é muito importante. Rapaz, Deus confiou isso a você como embaixador dele. É que a gente não tem dimensão do que isso significa. O negócio é tão sério que, para você ter uma ideia, o embaixador, para ele é indicado pelo presidente da República. Mas para ele ser efetivado no cargo, ele precisa da autorização do Senado. Não é simplesmente escolhe e vai qualquer um, não. Né, doutor, não é assim? O camarada precisa ser efetivado pelo Senado. Se o Senado disser não, o cara não vai. Devido à importância, sabe por quê? Porque o embaixador é representante legal de um país num país estrangeiro. Quando um país ele toma alguma atitude que ofende um outro país, a primeira coisa que aquele país estrangeiro faz é chamar o embaixador ali para prestar conta. E isso Deus fez comigo e com você. Às vezes na sua família você não é ninguém, na empresa que você trabalha você não é ninguém. Mas no Evangelho você é embaixador de Deus. Você é embaixador de Cristo. Então, querido, você é muito importante. Você não tem dimensão do que o Evangelho lhe confiou. É porque, como eu estou dizendo, é que nós não somos instruídos nisso, nós não somos ensinados. Nós somos ensinados que nós só aceitamos Jesus, somos salvos e acabou, não. O Evangelho nos eleva a uma nova categoria de pessoas importantes neste mundo e nós temos que assumir essa importância, porque é isso que o Evangelho nos faz. Sermos uma figura em destaque. Nós temos a mensagem que tira as pessoas deste mundo e eleva para a eternidade. Olha o poder que a gente tem. O Evangelho é um Evangelho transformador de vidas. Então eu e você precisamos assumir, aceitar, acreditar nisso. Isso não é um jargão, isso não é uma palavra qualquer, isso é a verdade de Deus manifestada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando eu assumo isso, eu vou cumprindo essa missão. E aí, cada um de nós tem um ministério. Como eu falei, nós recebemos o ministério da reconciliação, nós recebemos o ministério da salvação, mas cada um de nós tem uma particularidade ministerial. Então, a minha finalidade como ministério, como pastor, é que eu tenho a missão de ensinar.
Então Deus está me colocando aqui para ensinar você que você é mega, super, hiper, top de importante. E você tem a mensagem que pode transformar a vida das pessoas. Então não cesse de falar, não cesse de anunciar, não cesse de conhecer este Deus, para você poder falar desse Deus. De forma simples. Você não precisa ser um conhecedor pleno do Evangelho, mas você precisa entender esta palavra. Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que João não consegue medir essa descrição. A palavra tal é que ele não achou altura, profundidade, a dimensão de largura. Ele não conseguiu achar uma medida que pudesse ser referencial. Aí ele fala de forma tal, de maneira tal. Que maneira é essa? Sei lá, é muito grande, a gente não consegue mensurar isso. O amor de Deus, ele não é grande não, gente, ele é imensurável. Nós não conseguimos medir a dimensão desse amor. E eu e você temos essa missão de proclamarmos e anunciarmos esse Evangelho. O Evangelho que liberta, que cura, que transforma, que restaura as nossas vidas. E aí, a última coisa nossa aí para nós terminarmos. Como posso viver uma vida restaurada? Desfrutando a liberdade que Cristo conquistou por mim. Vamos dizer todos juntos? Desfrutando a liberdade que Cristo conquistou por mim. Como eu falei no começo, aquele que não conheceu o pecado. Cristo não merecia ter pagado por nós na cruz. Mas ele aceitou a missão. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi até a morte, morte de cruz. E como eu tenho explicado aqui, a morte de cruz era uma morte vergonhosa, dada aos piores marginais da época. Os piores criminosos eram condenados à morte por crucificação. Não era uma morte comum, era uma morte humilhante. Os filmes não retratam, porque não tem muita ideia do que é a morte de cruz, mas o sujeito não ficava vestido não, gente, o sujeito ficava nu na cruz, porque ele era exposto à vergonha realmente. Porque para um oriental, a pior coisa que pode acontecer ao sujeito é o sujeito ser exposto nu em público. Há uns 10 anos, não lembro bem, na guerra lá no Afeganistão, entre os Estados Unidos e os afegãos, sabe como é que os americanos torturavam os caras, que eram muçulmanos? Tirava a roupa do cara e batia uma foto. Isso era tortura. Não batia no cara, não espancava o cara, nada. Só botava o cara nu e tirava uma foto. A pior tortura que o muçulmano pode ter é isso, gente. A sua nudez exposta. Você não tem dimensão para o cara o que isso é. É pior do que dar uma surra nele. Do que dar choque elétrico, do que botar o cara em qualquer tipo de tortura possível. Tirar uma foto do muçulmano e expor o cara nu, é pior do que qualquer coisa para ele. Porque para eles, a pessoa ser exposta na sua nudez é uma vergonha muito grande. E a morte de cruz era isso. A pessoa era exposta na sua nudez, na sua vergonha. Então a morte era humilhante. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve, ele fala assim, ó, e ele foi à morte e até a morte de cruz. Porque quem está aí lendo está entendendo. Porque para nós, por que o apóstolo Paulo escreveu morte e morte de cruz? Porque para quem estava lendo, que conhecia o que estava acontecendo, era uma morte humilhante. E aí Cristo se coloca neste lugar, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Cristo se coloca neste lugar de humilhação, de vergonha, de degeneração, de degradação, para que eu e você pudéssemos ser restaurados, reconciliados com Deus. E aí nós precisamos valorizar isso, nós precisamos assumir este lugar. Porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi tão grande, porque Cristo até lá no Getsemane, ele falou, ó, se possível, passa de mim esse fardo. Se possível, passa de mim esse momento. Mas seja feita a tua
vontade e não a minha. Para você ter uma dimensão do sofrimento que Cristo carregou, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com Deus. Então, querido, desfrute deste lugar que o Senhor te colocou. Viva este lugar que o Senhor te colocou. Então, quando nós passamos a entender a obra redentora de Cristo, a obra justificadora de Cristo, nós começamos a entender que esse evangelho que nós vivemos, que este momento que nós vivemos, nós somos tão rasos, tão pequenos, tão insignificantes diante da dimensão deste mundo, que a gente precisa se aprofundar mais. Os comentários devem ir essa semana lá no aplicativo, e aí eu falo da essência do amor, que está lá no capítulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí ele fala sobre o amor, que o amor não suspeita mal, não arde ciúmes, não busca os seus interesses. Aí eu coloquei lá nos comentários, gente, ao ler isso, percebo quão raso é o meu amor. Porque o amor de Cristo, ele é doador. Ele abre mão dos seus próprios interesses, para que o meu interesse e o seu interesse fosse colocado diante de Deus. Então, o que nós temos feito com essa missão? O que nós temos feito com essa palavra? Que é capaz de libertar as pessoas, que é capaz de resgatar as pessoas, que é capaz de mostrar um amor de um Deus todo-poderoso que se manifestou em carne e nos fez mais do que vencedores. E aí eu volto lá na semana passada, Paulo escrevendo aos Romanos: nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pandemia não pode. As enfermidades que nos assolam não pode. As nossas diferenças pessoais não podem. As nossas diferenças políticas não podem. Os nossos achismos, muito menos. Porque o amor de Deus é muito maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz chegar perto. É muito maior do que aquilo que nos separa. Para nós concluirmos, hoje de manhã, a doutora Luciana estava aqui ministrando e compartilhando conosco a questão da saúde mental. E aí ela falava ali da gente compartilhar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E aí eu estava lembrando. Quantas pessoas têm compartilhado seus problemas, as suas dificuldades, com pessoas erradas e nos lugares errados? Tem gente querendo compartilhar os seus problemas no Facebook, no Twitter, não sei lá mais o quê. Gente, isso não é lugar para compartilhar. Compartilhe com as pessoas certas. Nós somos feitos de carne, mas somos cobrados como se fôssemos de ferro. Essa é uma frase do Freud. Nós somos seres humanos. Por isso que o salmista fala: Senhor, olha que nós somos pó. E nós estamos falando de um homem que era um soldado que venceu várias guerras, venceu vários inimigos, derrotou vários inimigos, derrotou um gigante. Aí ele fala assim: Senhor, lembra que nós somos pó. Nós não estamos falando de um cara covarde, medroso, nós estamos falando de um herói, de um soldado, de um rei, de um guerreiro. Mas que reconhecia as suas limitações, mas ele não vai falar isso para qualquer um, ele vai falar isso com o Senhor. Ele vai depositar a sua confiança no Senhor. Então, querido, entenda, você foi feito de novo. Você é nova criatura. Viva como nova criatura. Não deixe que a sua velha natureza
tome o primeiro lugar no seu coração. Viva a vida plena, a vida abundante que o Senhor sonhou para você. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção que diz: renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa, urgentemente, ser mudado. A minha mente precisa ser restaurada, transformada. Eu preciso ter um coração igual ao teu. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que não leva em conta o pecado do outro. Porque foi isso que Cristo fez por mim e por você, não levou em conta os nossos pecados. Mas decidiu nos amar, mesmo com todas as nossas imperfeições. Vamos cantar essa canção. Eu queria que você fechasse seus olhos e deixasse o Espírito Santo conduzir você ao que você precisa melhorar, ao que você precisa consertar. Nós cantamos aqui também: quero voltar ao início de tudo. Olhar os meus primeiros erros, aonde eu errei e preciso acertar. Eu preciso dessa mente renovada e transformada. Então peço ao Espírito Santo me conduza a toda a verdade. Limpa a minha mente e restaura o meu coração. Porque eu quero viver essa vida plena, essa vida nova, ser uma nova criatura de verdade. Não quero que isso seja um jargão na minha vida, não quero que isso seja só uma frase na minha vida. Vamos cantar esta canção.